Início de ano, momento de providenciar o material escolar. E neste vídeo eu mostro como eu faço este modelo de mochila em 2 tamanhos, que eu indico para os pequenininhos, da creche ao 1º ano do ensino fundamental. Assistindo a este vídeo até o final, vocês vão me ver costurando esta mochila. E na descrição do vídeo eu vou colocar as medidas da mochila maior. Olá pessoas, eu sou Daniele Rodrigues, este é um canal de costura criativa e agora vamos costurar. Para a parte externa da mochila eu escolhi 2 tecidos 100% algodão. Então, para o bolso frontal, eu fiz 2 cortes de 14 centímetros de altura por 24 centímetros de largura. Um corte em cada tecido. Ainda em relação ao bolso frontal, eu fiz 4 cortes, 2 em um tecido, que vai ficar na parte externa, e outros 2 cortes no tecido, que vai ficar na parte externa, no tamanho de 3 centímetros de altura por 3 centímetros de largura, para o acabamento do zíper. Para fazer as alças, eu fiz 4 cortes, sendo 2 em uma estampa e 2 na outra estampa, no tamanho de 37 centímetros de altura por 7 centímetros de largura. Uma dica para vocês é que escolham para o forro um tecido de cor clara, porque assim a parte interna não vai ficar tão escura e fica fácil de localizar os objetos dentro da mochila. Em relação ao corpo da mochila, eu escolhi para o forro um tecido misto de algodão com poliéster, um tecido liso. E então, para aquela parte do fole, que é a lateral da mochila, na parte superior, onde eu vou colocar o zíper para abertura e fechamento, eu fiz 4 cortes, sendo 2 no tecido externo e 2 cortes no tecido de forro, no tamanho de 7 centímetros de altura por 50 centímetros de largura. Para a parte de baixo do fole, que fica na base da mochila, né? Aquela parte lateral, eu fiz 2 cortes, um no tecido externo e um no tecido de forro, no tamanho de 16 centímetros de altura por 55 centímetros de largura. Para a parte da frente e de trás da mochila, eu fiz 2 cortes no tecido externo e 2 cortes no tecido de forro, no tamanho de 31 centímetros de altura por 24 centímetros de largura. Nessa parte eu gosto de arredondar os cantos. Então eu pego os 2 tecidos, os 2 cortes do tecido externo, eu vejo
o sentido da estampa, porque os cantos vão ser diferentes na parte superior e na parte inferior. Na parte superior vai ser um pouquinho mais aberto, um pouquinho maior, e na parte inferior eu vou fazer o corte um pouquinho mais fechado. Então eu junto todas as pontas e dobro ao meio no comprimento. E a mesma coisa eu faço no tecido de forro. Com as duas partes dobradas, eu coloco um alfinete na parte inferior, na parte superior, para quando eu for cortar, o tecido não sair do lugar e acabar ficando torto. Então, eu faço isso nas duas partes, para facilitar na hora do corte. E eu faço o corte, então, vou fazer primeiro na parte superior. Eu pego o tecido externo e faço um corte um pouco mais aberto. E na parte inferior, eu faço um corte um pouquinho mais fechado. Ficando assim. Aqui. E a parte inferior um pouquinho maior. E aí eu coloco então sobre o tecido de forro, encontro aqui o meio certinho. E vou acertar conforme o modelo aqui, né? A parte da frente que eu já cortei. Ficam então as duas partes cortadas. Para estruturar a mochila e manter o formato dela, eu utilizo a manta acrílica R2. Porém, no bolso frontal, eu prefiro usar a manta acrílica R1 para o bolso ficar mais maleável. Então, eu faço um corte de 12 centímetros de altura por 22 centímetros de largura. Então, para as alças, eu faço 2 cortes na manta acrílica R2, no tamanho de 30 centímetros de altura por 5 centímetros de largura. Para a parte superior da lateral, onde eu coloco o zíper, eu faço também 2 cortes de 6 centímetros de altura por 48 centímetros de largura. Para a parte inferior da lateral, eu faço um corte de 14 centímetros de altura por 53 centímetros de largura. Para a parte frontal e das costas, eu fiz 2 cortes no tamanho de 29 centímetros de altura
por 22 centímetros de largura. Eu começo a costura pelo quilting. Nesse caso aqui, eu escolhi fazer o quilting reto. E esse quilting nada mais é do que juntar o tecido externo com a manta e o tecido de forro. E isso eu vou fazer em todas as partes da mochila. Eu fiz aqui, passei a ferro para aderir os tecidos à manta. Então eu fiz em todas as partes. Vejam que os tecidos, quando aderem à manta, eles ficam bem firmes, né? As peças, as partes ficam bem firmes, e isso vai ajudar a manter a forma da mochila. Mas eu tenho algumas observações a fazer. Primeiro, essas duas partes aqui, que são as alças e o bolso, eu só anexei à manta, por enquanto, o tecido externo. Aqui é a manta acrílica R1 até, né? E o forro eu vou deixar livre por enquanto. Então, eu vou fazer só a costura nessa parte. E a mesma coisa nas alças. O outro tecido eu vou deixar para costurar posteriormente. E aqui na alça eu estou usando também a manta acrílica R2, como em todas as outras partes da mochila. E aqui na alça, uma outra observação que eu tenho que fazer é que a manta ela não integra totalmente a alça, não. Tem essa parte de baixo aqui, a parte inferior da alça, ela vai ficar sem manta. Então, quando vocês forem fixar a manta, aderir, vocês deixem um espaço de 1 centímetro na parte superior e vai ficar esse espaço aqui na parte inferior das alças. Outra observação é que nessas partes aqui da frente e das costas, onde eu fiz aquele arredondamento, nos cantinhos, eu também arredondei aqui, cortei a manta. E por fim, só lembrando, quem acompanha aqui os vídeos do canal, sabe que eu gosto de cortar a manta acrílica um pouco menor que os tecidos. Eu geralmente deixo uma margem de 1 centímetro em todas as bordas. Tá vendo? Isso porque essa é a margem de costura de montagem das peças. Então eu prefiro que essa margem seja um pouco mais fina para facilitar na hora da costura e dar um acabamento melhor. Depois de juntar os tecidos com a manta, eu faço os ajustes na máquina. Então, primeiro eu aqui, nessa pecinha da minha máquina de costura, eu diminuo a pressão do pé calcador, porque como é uma camada espessa que eu vou costurar, né? São 3 camadas, na verdade, unidas, então é bom diminuir essa pressão do pé calcador. Depois eu troco o pé calcador, eu tiro o de uso geral e coloco esse aqui que é para quilting reto. Ele tem essa haste adaptável aqui, que
para a gente seguir como guia das linhas, isso facilita bastante. Agora, se vocês não tiverem esse pad quilting, não tem problema, pode usar o de uso geral, só que dificulta mais um pouquinho, leva um pouquinho mais de tempo, que aí você vai ter que marcar linha por linha, né? E nesse caso aqui, é só ir se guiando por essa haste, e aí a gente ganha bastante tempo. Por fim, eu altero o comprimento do ponto, que é aqui nessa parte da máquina. Eu geralmente costuro com o comprimento de ponto número 3. E quando eu vou fazer o quilting, eu faço com o comprimento 4. E aí vocês coloquem o tamanho que vocês quiserem. Outro ajuste que às vezes é necessário é o da tensão da linha na agulha, que aqui na minha máquina é nesse botão aqui que eu faço essa regulagem. Às vezes é necessário, às vezes não. E aí, quando a costura, né, o ponto, tiver com a linha muito esticada ou muito frouxa, né, muito tensionada ou não, aí a regulagem é feita aqui nesse botãozinho para poder ficar um ponto bem ajustado, bem bonito e dar um acabamento melhor no quilting e também na costura em geral da peça. Para começar, eu vou marcar as linhas guias na peça e eu vou fazer isso desse lado do forro, que é um tecido mais claro, para vocês visualizarem melhor. Mas geralmente eu faço no lado do tecido externo. E para isso eu vou usar a régua de patchwork. Eu geralmente gosto de fazer as linhas num ângulo de 45 graus. Então eu vou pegar aqui essa linha de 45 graus da régua de patchwork, coloco sobre a lateral da peça. E aí eu coloco uns 2 alfinetes assim na borda da régua. E eu fico com essa marcação de reta aqui. E a mesma coisa eu faço do outro lado. Pronto. Fico com essas duas marcações de retas aqui. E eu venho então com um pedaço de papel dobrado. Esse até tá bastante usado. Eu encaixo aqui nos 2 alfinetes da marcação. E vou fazer a costura aqui rente a esse papel. Eu tenho então as 2 linhas de base. E a partir delas eu vou fazendo as costuras das demais. Fiz o quilting em todas as peças. E esse é o acabamento. Veja como ficou bonito. Olha a costura.
E agora eu posso passar para a montagem da mochila. Eu agora vou fazer as costuras dos zíperes e eu vou começar pelo bolso frontal. Então eu tenho aqui a parte que vai ser a parte da frente, que vai ser o forro, vai ficar na parte de trás. Os 4 cortes de acabamento do zíper. Tem um pedaço de zíper no tamanho de 22 centímetros e um cursor. Eu já coloco o cursor no zíper e vou fazer a costura dos acabamentos. Então, na parte da frente, eu vou colocar o tecido externo, que eu estou usando na parte externa, e no avesso do zíper, eu vou colocar o tecido do forro. O tecido com a frente para o zíper, dos dois lados. E aí eu faço uma costura de 1 centímetro. Eu coloquei o pé calcador de zíper, mas se vocês têm o costume de fazer esse tipo de costura com o calcador de uso geral, não tem problema, ficou assim. Essa é a parte de trás, do outro lado. Eu coloquei aqui a etiqueta e agora eu vou pegar o zíper, colocar a frente com a frente do tecido, vou colocar o alfinete aqui marcando e por cima eu vou colocar o tecido de forro também frente para o tecido externo e vou fazer a costura fixando o zíper. Fiz a costura, já desvirei e passei também uma costurinha aqui fixando o forro. Para o acabamento da parte superior do forro, eu vou usar aquele viés que eu gosto sempre de utilizar, que ele tem 25 milímetros de largura. E eu cortei um pedaço de 24 centímetros. E aí eu vou colocar no outro lado do zíper. Ficou assim. E aí eu já posso fixar esse bolso na parte frontal da mochila. Eu vou escolher uma das duas partes, lembrando que aquele arredondamento maior eu vou deixar para cima. Então eu encontro aqui o bolso, vou verificar para encaixar todas as bordas certinhas. E aqui eu posso até medir esse espaço até o início do bolso, para ter certeza que vai ficar retinho e no lugar certo. E aí eu marco aqui e faço a costura fixando por essa borda aqui superior. E ficou assim, ó. Aqui eu também arredondei a parte do bolso para ficar igual a parte da frente.
Aqui ficou essa costura, mas não tem problema, que vai ficar na parte interna da mochila. O próximo passo é colocar o zíper na parte de abertura da mochila. Então, eu pego as duas peças do fole, da lateral, e aí, primeiro eu vou colocar em uma, eu coloco a frente do zíper para frente do tecido e vou fazer toda essa costura. E a costura ficou assim. Eu gosto de deixar um espacinho entre a borda do zíper e a borda do tecido, que agora eu faço assim, ó, para dar o acabamento, finalizar a fixação do zíper, eu dobro e faço uma costura bem aqui na pontinha. Este lado está pronto. Agora eu vou colocar essa frente com a frente da outra parte e vou fazer o mesmo procedimento. Vejam como ficou. Parte externa e o avesso e as duas partes, né? Se encontraram perfeitamente. Ficou certinho. E para deixar essa parte pronta, eu coloquei 2 cursores, coloquei um de cada lado, um de frente para o outro, para eles se encontrarem aqui no meio. E peguei aquele mesmo viés que eu usei para o bolso, eu cortei 2 tiras de 6 centímetros para fazer os puxadores. Eu vou dobrar ao meio essas tiras, faço uma costura em toda a volta e depois vou fixar em cada ponta. Vejam como ficou dos dois lados. Aproveitando o pé calcador de zíper, eu vou começar a fazer a costura das alças. E para isso eu vou utilizar um cadarço. Aqui eu cortei então 2 tiras de 30 centímetros, também 2 tiras de 10 centímetros. Eu vou usar esses reguladores de alças de plástico. E para aquela alça superior, eu cortei do mesmo cadarço, eu cortei uma tira de 22 centímetros. Em todas esses pedaços aqui, essas tiras, eu queimei as pontas, as extremidades, para evitar que o cadarço desfie. Então é sempre bom ter esse cuidado. Primeiro eu vou fixar a parte do regulador na alça de tecido. Então eu pego aquela tira de 10 centímetros, passo pelo regulador na haste superior, encontro as duas pontas. E aí eu pego essa parte que eu fixei a manta e nesse espaço aqui que eu deixei sem manta, eu vou colocar o regulador. Frente, essa parte da frente aqui, eu vou colocar
com a frente do tecido. E aí eu vou centralizar nessa base do tecido. E, como sempre, eu gosto de deixar uma margem de 1 centímetro além da costura, uma margem de 1 centímetro do cadarço, para não correr o risco de desfiar, né? Uma margem de segurança. Apesar de eu já ter queimado as pontinhas, mas é sempre bom deixar. Então eu marco fixo com um alfinete. Então eu venho com que seria o forro, né? Que vai ser o forro. E coloco frente para o outro tecido. Vou colocar um alfinete aqui. Então eu vou mostrar para vocês a peça já alfinetada aqui. Nesse espaço aqui, eu medi 6 centímetros a partir dessa borda inferior e marquei aqui dos dois lados. E coincidiu com o início da manta, da parte da manta. Então, a partir daqui, eu vou fazer a diagonal para fechar a costura em cima do cadarço. E coloquei o alfinete nas outras partes para prender os dois tecidos. E essa parte ficou assim. Lembrando que a costura na lateral, a margem é de 1 centímetro. E aqui ficou nesse formato assim. Agora eu dou uma cortadinha no tecido, só para na hora de girar ficar mais fácil de ajeitar, né? Então, nesses cantos aqui, eu corto só um pouquinho do tecido para facilitar na hora de desvirar. Aqui é só empurrar o regulador e aí eu consigo desvirar a alça. Eu vou só ajeitando o tecido e também dou um jeitinho aqui nos cantinhos. E a ponta fica assim. Estão prontas as duas alças. Vejam aqui. Eu fiz o pesponto em toda a volta e também aqui no meio
da alça para fixar bem. Nessas partes dos cadarços, eu vou pegar uma das pontas e vou fazer 2 dobrinhas e vou fazer a costura, porque é a ponta que vai ficar solta para regulagem, né? Ela não vai ser costurada no tecido. Então eu faço isso, tipo uma bainha, para não desfiar. E fica assim, ó. Eu dou várias passadas de costura para ficar bem firme. Caminhando para as costuras de fechamento da mochila, eu vou então preparar a parte de trás da mochila, fixando já as alças. Então essa aqui é a parte superior. Eu vou fixar essas partes das alças. Para já facilitar na hora do fechamento. Na parte superior das costas da mochila, eu marquei o meio com um alfinete. E aí, então, eu venho com a fita métrica e vou medir 2 centímetros a partir do meio, e eu encontro a ponta da alça com a borda das costas. Ponho certinho aqui. E desse outro lado aqui, eu vou deixar uma inclinação de 1 centímetro. Então, eu venho aqui, vou medir 1 centímetro da borda até a ponta da alça. E aí, eu fixo aqui com um alfinete. E a mesma coisa eu faço com a outra alça. Com as alças devidamente alfinetadas, eu vou colocar a alça superior. Aqui é só então colocar sobre a alça, nessa marcação aqui, na pontinha, deixando uma margem de 1 centímetro além da borda das costas da mochila. E a gente coloca retinho aqui, ao contrário da outra alça. Vou colocar mais um alfinete aqui, só para garantir. E do outro lado, com atenção para a alça não ficar o cadarço não ficar torcido, né? Não ficar assim. Eu faço a mesma coisa do outro lado, eu encontro com a ponta da alça de baixo e deixo a margem de 1 centímetro. E para vocês visualizarem melhor, ficou assim. Agora eu vou botar os cadarços na parte inferior. Eu vou pegar o cadarço com essa dobrinha que eu fiz aqui na ponta, virada para cima. E aí eu vou colocar aqui na lateral e vou medir a partir da base, da parte de baixo, eu vou medir 4 centímetros. E aí eu encontro a pontinha do cadarço nessa lateral. E na outra ponta do cadarço, eu vou deixar também
a margem de 1 centímetro acima do tecido, para ele ficar com uma inclinação. Então fica assim, ó. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e vou passar a costura em todas essas partes, uma costurinha bem na ponta, só para fixar e facilitar na hora do fechamento da peça. Tem algumas peças que eu gosto de utilizar o vivo para dar o acabamento, como eu já até mostrei em vários vídeos aqui do canal. Mas se vocês não quiserem utilizar o vivo, é só pular essa parte e ir direto para o fechamento da mochila. O vivo é esse detalhe, esse acabamentozinho aqui, que fica entre as costuras, as partes da costura, né? Eu compro ele assim. E para isso eu vou utilizar esse pé calcador de vivo, que ele tem na base dele essa reentrância aqui, que é para passar justamente o detalhe do vivo e a costura ficar bem rentinha esse detalhe. Essa aplicação do vivo eu faço na parte das costas e na parte da frente. E para mostrar para vocês, eu vou fazer primeiro na parte da frente. Eu cortei 2 pedaços de viés de 25 milímetros, na verdade 23 milímetros na parte externa, o tamanho dele, a largura. E eu cortei 2 pedacinhos de 3 centímetros cada, um para a parte da frente e outro para a parte das costas. E eu marquei a parte inferior da frente, eu marquei o meio, que é da onde eu vou começar a costura. Então eu coloco aqui centralizado o viés com a parte interna dele para cima e a parte externa encostada na frente do tecido. Eu vou colocar bem no meio dessa marcação do alfinete e vou colocar o início do vivo também nessa marcação, bem no meio do viés, e vou fazer a costura em toda a borda, circulando a peça. E este aqui é o resultado da aplicação do vivo. Parte da frente.
e a parte de trás eu passei por cima de todas as alças, né? Eu já tinha colocado antes. Ficou assim. Agora é a parte final da costura, onde eu vou fazer o fechamento e a união de todas as peças que foram preparadas até aqui. Vejam que a parte do zíper ficou no tamanho certinho, vai casar certinho com o tamanho da base. E eu adoro quando isso acontece, quando a gente não tem que fazer muita intervenção, correção. Aqui, ó, ficou certinho, exatamente no tamanho. Eu fico muito feliz com isso. Comentem aí se vocês também ficam radiantes quando tudo dá certinho. Eu vou então marcar os meios de todas as peças. Então eu vou juntar aqui as pontas, marcar o meio desse lado aqui, marcar com alfinete e aqui também. Marco o meio com alfinete. E eu vou fazer isso em todas as peças. Nessa aqui, que vai ser o fundo. Na parte da frente, eu vou marcar tanto aqui na base, quanto em cima e também nas costas. E eu gosto de fazer essa marcação dos meios em todas as peças para a mochila não ficar retorcida, não ficar torta na hora que a gente faz a costura. Antes de fechar essas laterais aqui do fole, né, eu gosto sempre de medir como ficou, se tá a medida certinha ou se tem alguma coisa sobrando, algum tecido sobrando nessa lateral, porque aí a gente faz a correção neste momento. Então eu vou juntar os meios aqui. Esse é o lado que vai para frente, né? Então eu vou juntar aqui meio com meio da parte da frente e a parte do zíper fica em cima, né? Então eu vou marcar aqui toda essa parte onde eu vou fazer a costura. Então, pessoas, por isso que é sempre bom a gente conferir, né? Dependendo do arredondamento que é feito aqui nas pontas, pode ter uma variação aqui no tamanho do fole, no tamanho da lateral. Foi o que aconteceu aqui. Foi uma alteração mínima, mas aí a gente tem que corrigir agora, senão vai ficar largo e a gente não vai conseguir fechar corretamente a peça. Aqui eu descontando nessa parte superior 1 centímetro de costura, colocando aqui um sobre o outro, eu vejo que sobra 1 centímetro na base. Então eu vou desconsiderar essa parte aqui, que é 1 centímetro. Vou fazer a costura de 1 centímetro a partir dessa borda aqui. Depois eu corto esse pedaço e excluo permanentemente, né? E da mesma forma eu vou proceder do outro lado. Fiz as costuras e cortei os excessos das duas pontas. Agora eu cortei aqui 2 tiras do viés e eu vou fazer o acabamento aqui para esconder a costura. Eu cortei 2 pedaços de 16 centímetros.
Tudo certo, corrigido. Agora eu posso terminar a mochila sem medo de ser feliz. Encaixei as peças novamente, encontrando os meios. E aqui é bom observar também para a costura da lateral ficar na mesma altura do bolso dos dois lados, também para não ficar torto. Então é mais uma marcação que a gente pode observar para ficar certinho. E eu comecei pela frente, justamente por isso, que é mais fácil, também porque a parte de trás é mais complicado por causa das alças. Então eu prefiro começar anexando a parte da frente. Então eu vou fazer essa costura. Vale lembrar que eu troquei o pé calcador, coloquei o pé de uso geral e eu vou terminar a peça com esse calcador, pé calcador. Vejam como ficou a costura da parte da frente. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com a parte de trás. Mochila fechada. Agora só falta eu colocar o viés nas duas costuras para finalizar a peça. Acabamento interno finalizado. E este aqui é o resultado. Parte interna, vocês já viram. Parte de cima. Fechamento com 2 cursores. A alça superior. As alças. Aqui é só colocar aqui, ó, encaixar no regulador. E aqui faz a regulagem da alça. E o bolsinho frontal. Gostaram das mochilas? Então deixem seus comentários, suas avaliações e compartilhem. Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.